Graças a Deus, aqui com muita alegria e prazer, estamos iniciando agora o nosso programa Deus Pode. O programa Deus Pode, como você sabe, é um programa, na verdade é uma live agora, um podcast que fala da palavra de Deus, que tem orações também. Nós vamos orar por você e se você desejar e precisar de nossa ajuda em oração e queira também colocar o seu copo com água para acompanhar o programa e no final nós vamos orar juntos, então coloque aí na sua frente um copo com água. Acredite, a água ungida, fluidificada, abençoada por Deus, vai produzir milagre na sua vida também. Pela fé, tá, gente? Quem cura é Jesus. E hoje vamos trazer para vocês no programa o livro de Romanos, capítulo 3, que traz uma revelação muito forte. Já bati papo com o pastor Douglas aqui sobre um tema que a gente vai discutir aqui durante a nossa live, né, pastor Douglas? Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais ou menos por aí. Que seja bom de forma completa a presença de Deus na sua vida. Que Deus abençoe. Plena, né? Amém, pastor Douglas. O senhor, o que é que o senhor acha? Só assim, uma inicial, sem ler aqui a Bíblia, como é que o senhor vê, o senhor que é estudioso, escreveu agora um grande manifesto, ensaio sobre Romanos, como é que o senhor viu o capítulo 3, assim, nas suas palavras? O capítulo de número 3 de Romanos, ele acaba trazendo para nós um choque mediante aquilo que você é. E a pergunta é, o que eu sou? Essa é a grande pergunta quando um homem e uma mulher se aproximam de Deus. Será que o fato de eu me aproximar de Deus mudou quem eu sou? E então esse texto ele vai trazer para nós essa resposta. Quem é que precisa de Deus? Miseráveis pecadores. Uhum. Quando eu aceito a Cristo, deixarei de ser eu pecador? De forma nenhuma, pois é a minha natureza. Mas então, Deus não me perdoa? Sim, pois os meus pecados foram postos em Jesus Cristo. Então, o que eu sou hoje? Um pecador salvo pela graça de Deus, sabendo que graça é favor imerecido. Só que muitas das vezes nós esquecemos que somos pecadores salvos pela graça de Deus. E começamos a falar, eu sou um ex-pecador salvo porque eu mereço. Então esse texto começa a falar conosco a respeito disso, do não merecimento da salvação e de quem verdadeiramente nós somos sem a presença de Deus. Muito forte, interessante. Vamos lá então, vamos à leitura, Carlinha na tela. Vamos colocar os 15 primeiros versículos para a gente fazer depois um comentário aqui com o pastor Douglas sobre esses 15 versículos primeiro. O título aqui, na nossa Bíblia aqui, que a nossa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia, deixa eu ver qual é o meu... É uma Revista Corrigida Fiel. Corrigida Fiel. É a Fiel. Revista Corrigida Fiel. Olha que nome, né? Então, está aqui também, aqui o fundo. Diz assim, a justiça de Deus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Uma discussão aqui. Ou qual a utilidade da circuncisão? Isso é Paulo falando aqui, né? Imagina que ele está mexendo com Pedro aqui. Muita em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas aos judeus. Primeiramente foram aos judeus. Então diz assim, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Ele vai dizer, não, de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. Importante. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem, disse Paulo. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo?
Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? Uma pergunta. Calma aí, calma aí. Os mentirosos, fiquem calmos. E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos? 2 pontos. Façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. É justa. Pois que? Pois que? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Aqui envolve os gentios também, que somos nós, os gregos. Como está escrito, 2 pontos, não há um justo, nenhum sequer na face da terra. Eu acrescentei. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Meu Deus, está aqui quanta coisa, pastor. Isso tudo é imputado a nós, a todos os homens, né? Isso. Vai, até o 18. Até o 18? Ah, então vamos lá. Então, assim, para fechar essa frase. Então, desculpa, eu vou ler novamente o 15:15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Até o 18 aqui, pastor Douglas, agora com o senhor. Aqui é um espelho do ser humano, né? Às vezes pensamos que somos melhores do que verdadeiramente somos. Uma das tragédias daqueles que se aproximam de Deus é não enxergar a sua miséria como um ser humano. Quando nós falamos de miséria, não é a miséria da pobreza, mas é a miséria da pobreza espiritual que cada ser humano assim tem. Até a própria palavra misericórdia, que é miserium mais cordium, que é sentir no coração a miséria do outro, é o que Deus sente por nós. Misericórdia. Porque somos miseráveis pecadores. O nosso irmão Paulo ele já começa o texto, né, principalmente nos 2 primeiros versículos, dizendo que vantagem então tem o judeu ou que proveito há a circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque foram lhes confiados os oráculos de Deus. E a gente deve também, né, não entender apenas a Bíblia de maneira anacrônica, mas trazê-la para cada um de nós, contextualizar. Olha como é que dá um entendimento melhor para você e para mim. Que vantagem, então, tem o cristão? O que aproveito há no batismo? Muito, sobre todos os aspectos, principalmente porque foram lhes confiados os oráculos de Deus. Então, ser um cristão, ser uma pessoa que nasceu de novo, você já tem um grande aproveito nisso, porque é ali entregue o conhecimento de Deus, a mente de Cristo. Tendo em paralelo com o povo judeu ele começa então a entender que eles verdadeiramente são uma nação de sacerdotes, porque Deus confiou a eles a sua santa palavra. Mediante a santa palavra entregue ao povo judeu, eles poderiam então ter alcançado uma notoriedade histórica incrível se simplesmente obedecessem o livro da lei, se simplesmente obedecessem ao seu Deus. Mas não foi isso
que aconteceu. A incredulidade dentro do coração deles acabou, no final, baldrameando uma história de sofrimento e de tristeza. Paulo, ele deixa isso claro aqui. Ó. E se alguns deles não creram, a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? São perguntas que nos fazem pensar. O povo de Israel foi um povo incrédulo. Teve dura serviço durante muito tempo na história. Inclusive, quero convidar você a assistir os nossos estudos sobre o profeta Isaías. E essa incredulidade que havia nesse povo, eles acabavam sofrendo. Mas o sofrimento não era porque Deus se tornou infiel na sua promessa. Nota-se que toda vez que Deus libera o sofrimento para eles, é para que a promessa de Deus pudesse se cumprir na vida deles. Perfeito. Então, mesmo o homem sendo infiel, tendo em vista que todos nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Se Deus permanece fiel, por que então eu estou passando por isso? Porque Deus quer te trazer a fidelidade dele para a sua vida. E enquanto você estiver vivendo de uma maneira onde você não gozará a fidelidade de Deus, Deus permitirá com que tudo possa ocorrer para que você venha de volta. Diz a palavra de Deus ainda. Deus não permite, sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e vença quando fores julgados. Mas se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que nós diremos? Seria Deus injusto por tomar a vingança? Ele diz aqui que fala como homem, de forma alguma. Pois então, como Deus julgará o mundo? Nota que essas perguntas nos fazem pensar. Quantas vezes na nossa vida a gente vê cada um de nós passando por injustiças, passando por problemas, dificuldades. E, meu irmão e minha irmã, quantas vezes você nota que é Deus realmente que fez isso? Que é Deus que liberou na tua vida, que é Deus que está permitindo que aquilo que se está acontecendo é porque Deus permitiu. E Deus é injusto? Aí, se a injustiça de Deus for causa... Desculpa, se a nossa injustiça, aí Paulo fala como homem, se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, você está sendo justiçado, achando que está sendo justiçado, e Deus está preparando algo muito superior na sua vida. É o processo. Porque, como eu disse aqui ao início, né, você está sendo levado a gozar da fidelidade de Deus. Se você é injusto, como Deus derramará na sua vida as promessas dele? O nosso irmão Pedro, ele diz que para que nós venhamos nos alegrar quando nós sofremos como justos. Porque sofremos sem problema algum, porque assim glorificamos o nome de Deus. Mas se nós sofremos como injusto, não vale a pena esse tal castigo? Então, quando Deus ele nos corrige, é para que nós venhamos a enxergar isso. De forma alguma, pois Deus então julgará o mundo. E aqui tem o versículo de número 8, né? E 8, 9 e 10. Olha só. E por que não dizemos, como somos caluniosamente reportados, e com alguns afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem. O versículo 7 fala também, né? Perdão. Pois se a mentira fez abundar a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda julgado também como um pecador? Porque, na verdade, é um pecador. Não é pelo fato que, vou dar um exemplo, você tem um negócio fraudulento, você ganhou muito dinheiro, aí você chega numa igreja pequenininha e constrói um igrejão para o pastor e deixa lá, você não quer nada daquilo. Você vai, alimenta com aquele dinheiro da sua iniquidade, milhares de missionários no campo, ajudando a obra de Deus. Sim. Poxa, mas Deus está me usando até na minha iniquidade, sabe? Para me abençoar. Então, eu acho que Deus está até contente com isso. De forma alguma.
o seu dinheiro continua sendo dinheiro de iniquidade. A palavra de Deus diz que o dízimo da prostituta não aceitarás. Isso é Deus. Uhum. Mas quando entra o dízimo da prostituta dentro da igreja, ajuda a pagar a conta. E ninguém sabe quem foi que deu também. Exato, isso, bispo. O homem não sabe de onde que vem o dinheiro da prostituição. Às vezes até sabe, mas finge que não sabe. Mas seria isso o rasgar da sua dívida com Deus? De forma alguma. Exatamente. Pois continua tu pecador. Deus está usando o pensamento do homem, né, a concupiscência do homem, para que a sua obra cresça. É o que Jesus fala. Que Deus usaria exatamente a estultícia do homem para que a sua obra pudesse crescer, pois nos últimos tempos o evangelho seria pregado de qualquer maneira. Mas isso não absorve quem está pregando o evangelho. Vemos Jesus Cristo, ao falar do seu apocalipse, que muitos vão dizer naquele dia: Senhor, não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios em seu nome. E Jesus vai falar: mas eu nunca te conheci. Existe uma diferença entre conhecer a Deus e ser conhecido de Deus. Uhum. Conhecer a Deus, todos conhecem. Eu Agora, acho que ser conhecido de Deus, só aqueles que nascem de novo para tal coisa. Então, Deus, ele começa a falar conosco. E essas perguntas faz com que cada um possamos a pensar. Ele fala para os judeus que se sentiam melhor do que os gentios. E a conclusão disso tudo é o que está no versículo de número 10, que acaba apontando para nós. Não há nenhum justo. Não, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque, todos se desviaram do caminho, juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum. E aqui ele faz um retrato da humanidade até o versículo 18. É verdade. Apressados para derramar sangue, mentirosos, as suas caminho de destruição e de miséria, não conhecem o caminho da paz e não há temor de Deus diante de seus olhos. E agora, você lembra do princípio que eu disse que eu troquei a palavra judeu para cristão? Uhum. Continue trocando essa palavra. Enxergue agora como está a sua vida perante a Deus. Eu te convido. Vê se alguns desses pontos ainda permanecem na sua vida. Você mesmo sendo cristão, mesmo indo à igreja, mesmo lendo a palavra, mesmo orando, mesmo confiando em Deus. Sabe o que quer dizer isso? É que a sua natureza é uma natureza pecaminosa. Isso quer dizer que todos nós fomos destituídos da glória de Deus e que se nós hoje abrimos a palavra, pregamos, ainda sentimos a presença de Deus, Deus fala conosco, é um ato de graça e não de merecimento. Você não é melhor do que aquele que está no mundo. Você é apenas um pecador também, mas que foi alcançado pela graça de Cristo. Muito bem. Aqui o Bispo Macedo, na sua Bíblia comentada, ele vai dizer do 18 aqui, pastor Douglas, diz assim, olha, exatamente o último versículo que eu li, Sim. que nós lemos aqui, não há temor de Deus diante de seus olhos. À medida que o tempo passa e o fim do mundo se aproxima, o ser humano vai se tornando cada vez mais irreverente e desrespeitoso para com Deus e para com a sua palavra. As pessoas se entregam ao pecado, cometem injustiças contra o próximo, mentem, enganam e difamam, como se tudo isso não pudesse lhes trazer qualquer consequência. Contudo, o justo Deus observa suas atitudes, não as deixará impunes, caso não se arrependam. Uma palavrinha que diz tudo na vida. Todo homem seja pecador, mas aquele que se arrepende dos seus pecados é aquele que realmente encontra o favor
e a graça imerecida do próprio Deus. Vamos lá. Versículo 19 até o final. Na tela, Carlinha, vamos para lá. Diz assim: ora, 19. Nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para quem está debaixo da lei, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas, agora, se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Versículo 22, muito forte aqui, hein? Romanos 3, 22. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso vale para todos nós, pastores, sacerdote, bispo, arcebispo e o que você quiser colocar. Todos somos pecadores e todos estamos destituídos da graça de Deus. E todos estão destituídos da glória de Deus. Sendo, aí vem o 24 que vem dar a solução, sendo justificados gratuitamente, não tem que pagar nada, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Aqui foi onde Lutero deitou e rolou, né? Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O segredo, meus irmãos, é a fé em Jesus e o arrependimento profundo dos nossos pecados. Veja a diferença entre Judas e Pedro. Judas não se arrependeu. Teve remorso profundo quando traiu o Senhor Jesus, quando vendeu por 30 moedas. Entretanto, Pedro, o nosso apóstolo São Pedro, negou 3 vezes a Cristo, mas caiu em profundo arrependimento, chorou amargamente e por isso ele foi perdoado. Faça o mesmo. Pecador como eu e você, temos que chorar diante de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Onde está logo a vanglória? Onde estará logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. A fé de Abraão. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Versículo 28. O 29, para acabar, Carlinha. É porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Então o que manda é a fé. Ah, meu Deus, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Agora me deu um nó aqui na cabeça. Explica essa aí, pastor Lucas. Paulo faz isso com a gente. Dá um nó na cabeça do nosso aqui do nosso mancebinho. Paulo ele tem essas formas. Porque o texto de Paulo, principalmente aos Romanos, é um texto bem filosófico. Deixa eu falar uma coisa assim. A lei é tão importante que Jesus teve que cumprir toda ela. Aí a gente matou a situação. Jesus cumpriu toda a lei. Era importante? Se não fosse importante, Jesus não teria cumprido. E é isso que o texto diz. É exatamente isso, né? Nós vimos que primeiro ele vai falar, ele primeiro vai dizer a respeito da lei, falando para cada um de nós que a lei, que todos nós estamos debaixo da lei. E mesmo que você tenha a fé em Cristo,
A lei ela não foi anulada, Uhum. mas, contudo, é impossível que alguém se salve pela Pela lei. lei. Por que é impossível que alguém se salve pela lei? O que é a lei? A lei é o limite daquilo que seria o certo e errado. Agora pense comigo. Se eu tiro a lei, lógico, não haverá mais erro, Uhum. pecado. Então, o que a lei fez? Ela veio ensinar o que era pecado e demonstrou como que um ser humano vive sem pecado. Aí o nosso irmão Tiago, ele escreve para nós o seguinte, que todo aquele que descumpre um tio da lei é culpado de toda a lei. Porque não existe um ser humano que cumpra toda a lei. Ora, se eu, então, descumpro um tio e sou culpado de toda a lei, então a salvação pela lei é impossível. E se a salvação, então, pela lei é impossível, como posso, então, eu alcançar esta salvação? Aí no versículo 21, ele começa, então, a falar sobre isso. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Ora, mas que justiça é essa? Se eu só conheço a justiça mediante a lei. Mas será que eu conheço a justiça ou conheço aquilo que seria a justiça? Não, na verdade eu conheço aquilo que deveria ser a justiça. Já que eu não consigo cumprir toda a lei, se eu não cumpro toda a lei, eu sou injusto. Porque se eu tropeço num pequeno ponto, eu sou culpado de toda ela. Mas qual seria a justiça de Deus? Que foi manifestada à minha vida para que eu então pudesse então ser justo. Essa justiça nada mais é do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Pois o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu toda a lei. Não só cumpriu toda a lei, ele foi julgado, morto pela lei. Pois o pecado que estava em Jesus Cristo era o pecado da minha vida, da sua vida. E aí a gente entende o conflito de Deus. Eu estava pregando no outro dia, me esbarrei com esse texto e acabei elaborando um sermão que Deus não toma o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Mas Jesus Cristo, o inocente, foi tomado por culpado. E nós que somos culpados, somos tomados por inocentes. Porque Cristo, ele teve a sua morte vicária, substitutiva. Cristo, ele não foi julgado pela sua vida, mas ele foi julgado por aquilo que me trazia a morte. Então, o julgamento do justo de Deus, na verdade, era o meu julgamento. Ele tomou o meu lugar, pois sabia que eu não poderia jamais resistir e nem cumprir aquela lei. Então, quando em Cristo eu olho e deposito a minha fé, o Douglas, o pecador, ele tem em Cristo o sacrifício dos pecados cometidos no passado, o que eu cometerei e o que eu estou cometendo no presente. Porque o sacrifício de Cristo é sempre eterno, é perfeito. E ele não morreu por algo que ele já sabia, pensava em saber, mas sim por algo que ele tinha plena consciência e saber, que era cada um de nós. Pois ele conhece e reconhece a cada um de nós. Por isso que ele diz, a justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ora, se a salvação da eleição era dada apenas a um povo eleito, o que então fazia esse povo eleito? Seria a circuncisão ou circuncisão? Não, porque Abraão, quando ele se faz a circuncisão, ele faz não apenas porque ele queria fazer, mas porque ele creu na palavra que Deus deu a ele. Então, o que justifica e o que elege não é a circuncisão, ou muito menos a incircuncisão. É a crença naquilo que ela representa. E se foi a palavra, Cristo sendo a própria palavra, João capítulo de número 1, o Logos de Deus, o Verbo estava com Deus, o próprio Cristo. Então, se a minha fé está no Cristo, logo eu serei justificado. E a circuncisão que agora eu tenho
não será apenas no órgão genital, mas sim no meu coração. Pois se eu criei, foi-me imputado como justiça. E se foi-me imputado como justiça, e eu consigo, então, alcançar o que Deus tem para mim, eu entendo que o justo, ele não vive pela obra. Por quê? Diz aqui, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se eu vivo pela obra e se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, então, na verdade, eu não posso ser salvo. Mas eu não sou salvo pela minha justiça. Eu sou justificado pela graça. Versículo 24. Sendo justificados livremente, gratuitamente pela sua graça, através da redenção que há em quem? Em mim? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, a esperança de salvação está no Calvário. Está no sacrifício de Cristo. E não em mim mesmo. Eu não posso ter esperança, dizer que eu serei salvo, porque eu vou fazer algo que vai me justificar. Versículo 26. Para declarar, eu digo, a justiça nesse tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Não é nos meus atos, não é na minha obra, mas é aquilo que Jesus fez. Eu conversava até com um amigo nosso, né, o Dr. Proença, uma vez que a gente estava falando sobre a salvação. Como é que pode a pessoa ser salva tendo em vista que há pecado? Eu falei, não, mas aí é que está. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos, mas sim por aquilo que Cristo fez. Se uma pessoa cumpre a pena por mim, aí, logo você está inocente. Eu falei, exatamente. Dr. Proença é um grande advogado, amigo nosso, né? E ele, então, ele compreendeu. Ele falou, então quando eu creio em Jesus Cristo, eu sou salvo não porque eu deixei de pecar, mas é porque eu vou lutar contra o pecado, porque eu vou entender que o pecado não é uma coisa que Deus quer, então eu vou lutar contra essa natureza. Mas todo o pecado que eu cometi, que eu vou cometer, já foi julgado em Cristo. Foi julgado em Cristo. Exato. É o que diz esse texto aqui. E aí, então, ele enxerga, faz a gente enxergar, faz cada um de nós enxergarmos, a nós mesmos. Onde está, versículo 27, onde está, então, a vanglória? Ou seja, a glória própria. Ninguém vai se vangloriar. É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Porque aqueles que vivem sem lei, na verdade, não estão sem lei. Eles estão debaixo da lei de Cristo, que é a lei da fé. E serão julgados por ela. Exato. Só que tal julgamento não é o julgamento da condenação. Porque o pecado, aquele que era para ser condenado, já foi. O próprio Cristo. É lindo isso. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É ele Deus somente dos judeus? Não. Ele também é dos gentios. Sim, também dos gentios. Por que isso? Pense comigo. Qual era a representatividade da aliança com o povo judeu? A circuncisão. Acabamos de mostrar aqui, através de um raciocínio lógico, que Abraão, quando faz a circuncisão, ele não faz para ter o pacto, mas sim para demonstrar que tinha um pacto. Porque o pacto de Abraão não era o ato, mas a crença na palavra que Deus deu a ele. Então, se a eleição é dada pela crença, a fé, então a eleição dos gentios não é mais pelo pacto da lei, mas sim pela crença, pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Visto que há, agora sim, aí ele ratifica, visto que há só um Deus, que justifica a circuncisão pela fé, não adianta você ser circunciso e se não crer. Qual é a diferença? E a incircuncisão por meio da fé. Qual o elemento que justifica, então, o pecador? A fé. Não é a circuncisão e nem a incircuncisão. Anulamos, então, a lei pela fé? Não. De forma alguma. Antes, estabelecemos a lei. Mas que lei é essa?
Se a lei, então, nós não estamos debaixo da lei. A Bíblia nos ensina que nós não estamos debaixo da lei, da letra da lei. A Bíblia diz que a letra da lei, que a letra mata, é a letra da lei. Por que que a letra mata? Tem muitos pastores que pregam isso dizendo que você não precisa estudar a Bíblia, né? Que a letra mata. Se eles estudassem um pouquinho, iam saber que isso está errado, né? A letra da lei mata. Quando um pecador pecava, tá lá, Levítico capítulo 18. Varão com varão a abominação é, que o seu sangue seja sobre eles. Essa é a letra da lei. Paulo escreve lá em Gálatas sobre os efeminados, a homoafetividade, e ele diz que tais não herdarão o reino dos céus. Mas ele dá um alerta. Se todo aquele que se arrepende dos seus pecados e aceitar Cristo, alcançará vida eterna. Então, há solução. Então, por isso que a letra mata, mas o Espírito é vivificante. Como que eu alcanço o Espírito? Pela fé. Então, quando eu creio que sou um miserável pecador e que preciso do Senhor Jesus Cristo em minha vida para ser salvo e que por mim mesmo não posso ser salvo, não é mais a letra da lei que está agindo em mim, que me condena, mas sim o Espírito vivificante. E aí eu passo a ter uma vida, a vida que Cristo tem para mim. Pois Cristo morreu a minha morte para que eu pudesse então viver a sua vida. Deu para explicar? Deu para explicar. Tá claro, tá lindo, tá ululante, tá óbvio, tá lindo demais. Agora, só para fechar aqui, pastor Douglas, comentário aqui do nosso bispo Macedo. O bispo, na sua Bíblia comentada, que é essa Bíblia que está aqui ao fundo, diz assim: na antiga aliança, o sangue dos animais sacrificados para remissão de pecados não tinha poder para remover as transgressões, mas apenas para cobri-las. Exato, perfeito. Hebreus 10, 4. Porém, os sacrifícios dos animais que eram levados ao altar apontavam para o perfeito sacrifício que é o próprio Deus ofereceria no Gólgota para o perdão de todos os nossos pecados e para a salvação da nossa alma. Quando o Senhor Jesus foi crucificado, a justiça divina se manifestou perante todos. Por isso, ele é chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim, aquele que invocar o seu nome será salvo. Lê lá, João 10, 13. E assim chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Aqui, o livro de Romanos, capítulo 3. Depois, na sequência, vamos também deixar para vocês o 4, tá bom? Quando você quiser acompanhar esses estudos, é só entrar no canal, que é Bispo João Mendes. Esse canal está aí disponível já há alguns anos para você. Tem poucos seguidores, porque ninguém se interessa pela palavra de Deus. Né, Carla? Mas a gente está aí. A gente não vai ficar fazendo dancinha, né? Não tem dancinha, não tem nada, não tem nenhuma... enfim, nenhuma... né? Isso também. Hã? Tá chegando no 1000? Mil é bom, né? É bom, né? Mil é algo que é representativo, né? No YouTube, né? Não, no YouTube, quando alcança 1000, o canal ele começa a ser mais visualizado. Então ajuda a gente nisso aí. Ei, ajuda a gente aí. Pessoal, avisa aí. Quais são os estudos que nós temos lá, pastor Douglas? Isaías completo? Não, tá. Isaías está quase completo. Ezequiel, Jeremias, Daniel. Quem mais? Tem também... Apocalipse, né? Tem Lamentações. Judas, Lamentações. Até bastante. Judas, tem João. A gente tem um verdadeiro seminário bíblico. Tem um seminário bíblico violento que nós estamos deixando para você que ficou após o arrebatamento, tá? O carinho que nós temos por vocês é esse. Já estamos com Jesus, já estamos na glória, já estamos no paraíso com Deus. Mas estamos aqui para ajudar vocês, tá bom?
Um beijo para você, minha irmã querida. Deus abençoe vocês, tá bom? Vamos agora fazer uma oração. Prepare o seu copo com água, porque é momento de orarmos em favor dos que sofrem. Pai querido, em nome de Jesus, nós, na tua presença, estamos, meu Pai. E temos a ousadia de pedir ao Senhor que consagre esta água para que, como ponto de contato, do mesmo modo como o Senhor, ó Deus, ungiu o cego e o fez curado, o Senhor vem ungir também essa água, para que dela bebermos, sejam curados os doentes do fígado, os doentes dos rins, os doentes do coração, os doentes, meu Deus, do sangue, as leucemias, as doentes das células, os cânceres, as anemias falciformes e todas as doenças que estiver afetando esta pessoa, que ela beber dessa água consagrada. Levante a água para o céu. Senhor, nós consagramos a Ti, pedimos a Tua bênção pela fé, como fez Abraão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ao beber dela, você venha a ser curado, em nome de Jesus. Com fé, beba da sua água. E assim, a gente pretende chegar aos 110. Vamos. Vamos juntos, pastor? Vamos junto. Para mim falta pouco. Falta mais, bastante. 46. 60. Mas 110 tá bom, tá? 60, José foi até 110. 64. Eu tenho de fazer mais 64 anos. Pra frente, né? Então, molezinha. Mas só falta 40, tá bom? Você tá bom. Só que você chega lá rapidinho. Gente, tchau. Beijo pra vocês. Deus abençoe a todos.